Muito obrigado, querido amigo, candidato à promoção de grau. Bem-vindo ao estudo das dicas importantes. Vamos às dicas importantes, parte 2. Se eventualmente algum amigo que vai fazer prova de graduação pensou, deixa eu assistir essa aula também para me aprofundar nos estudos, é importante. Nós vamos recomendar o seguinte: estes tópicos que nós vamos tratar agora com os amigos que vão fazer a prova para a promoção de grau são temas que nós recomendamos que sejam estudados somente para a promoção de grau, dada a exigência desses temas para as provas baseados em anos anteriores, tá certo? Depois, amigo de graduação, que você já tiver feito todos os seus estudos, já tiver tudo certinho, já tiver se apropriado de todos os demais temas, né, que estão relacionados para exatamente a prova de graduação, se você tiver essa curiosidade, aí você vem e assiste a aula. E aí, se não, nós sugerimos que você interrompa agora a transmissão dessa aula e volte para algum outro tema, continue seus estudos e que nós façamos esse estudo somente com os amigos de promoção de grau, dado que, como eu disse, em anos anteriores foram temas que foram exigidos de uma forma ou de outra, seja na múltipla escolha, respostas imediatas ou em temas de redação somente para a promoção de grau. Tá bom? Então, vamos iniciar o nosso estudo observando na tela o primeiro tópico. Livre-se de ideias pré-concebidas. Em especial, se você já assistiu a aula que fala sobre interpretação de texto e sobre redação, você já entendeu mais ou menos por onde a gente quer caminhar neste tópico, livre-se de ideias pré-concebidas. Muitas pessoas, né, quando vão fazer a prova, o exame para preletor de promoção de grau, quando vem lá um texto do mestre Masaharu Taniguchi, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, pensam, é um texto do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, não pode conter erros, não, em circunstância nenhuma existe um problema neste texto, né? E aí não observam que existem, às vezes, recortes de frases, recortes de parágrafos que, descontextualizados do contexto geral, podem acabar gerando, né, podem acabar promovendo uma dúvida no leitor. E é essa perspicácia que nós precisamos desenvolver. Então, essas ideias pré-concebidas de que tudo está certo, se foi escrito pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, pelo Mestre Seiichi Taniguchi, tudo está certo, nós precisamos ter a atenção e pensar, é um recorte? De onde vem esta frase? A quem se destina esta frase? Se um adepto ler esta frase somente deste jeito como ela está aqui, isoladamente, ele vai compreender a essência do ensinamento? Lembrem-se da aula do preletor Eduardo Nunes, que deixou exemplos muito claros. Se até então você não assistiu essa aula, vale a pena assistir a aula sobre interpretação de texto. Tudo bem? Vamos ao próximo item. Torre de 7 andares. Quando nós falamos da torre de 7 andares, nós também estamos falando da imagem verdadeira, né? Nós estamos mostrando agora na tela um exemplo, né, da torre de 7 andares e cada um dos andares tem um significado diferente. E é importante, queridos amigos, que os senhores se aprofundem nesses estudos, sabendo que ali na torre de 7 andares nós temos a representação do todo, né? Justamente porque o número 7 representa o todo, representam a conclusão. A torre de 7 andares representa o mundo da imagem verdadeira, né? Então, aprofundem-se nesse estudo, nos materiais
por exemplo, que foram distribuídos para os preletores referentes ao escritório da floresta, nós temos as explicações detalhadas. É fundamental, então, também na aula sobre o acolhimento de todas as religiões, a menção a respeito da torre de 7 andares, e é fundamental que o amigo que está fazendo a prova de promoção de grau se aprofunde neste conceito, ok? Vamos ao próximo tópico, cidadão ético. Aí na sua tela já está aparecendo o conceito de cidadão ético, que é a pessoa que, do ponto de vista humanitário, além de ser atenciosa com os pobres, socialmente vulneráveis, faz escolhas em suas atividades diárias, incluindo o que ela consome, com base na ética entre gerações, ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade em que a natureza e os seres humanos vivam em harmonia. Este conceito muitas vezes traz algumas dúvidas para algumas pessoas quando usa, por exemplo, o termo pobres socialmente vulneráveis. Não se apeguem à forma e entendam o que significa. No contexto social em que nós vivemos, de fato, há pessoas que estão em situação vulnerável por condições financeiras, condições sociais que não lhe permitem viver com a dignidade de um verdadeiro filho de Deus do ponto de vista da expressão material. Né? Aí você pode pensar, puxa, mas ele está vivendo o seu karma. Quando nós estudamos o cidadão ético, nós estudamos a posição, a visão do indivíduo que, entendendo que, inclusive, além do fato do outro viver o seu karma, está dentro dele o Filho de Deus e que nós, como cidadãos éticos, temos o dever de fazê-lo manifestar a sua natureza verdadeira a partir de oferecer para ele o que é necessário, né? Porque Deus, natureza e os seres humanos são originariamente unos. Então, nos cabe fazer através de práticas ambientais, práticas sociais, práticas voluntárias, ações éticas que valorizem aquilo que de fato tem valor. É o valor eterno, que é o fundamento da ação do cidadão ético. Então, é preciso que nós nos aprofundemos neste conceito de cidadão ético para o caso de termos que, por exemplo, escrever uma redação que tenha que falar a respeito da postura do indivíduo na sociedade, né? Ou que haja uma questão de múltipla escolha que fale a respeito do cidadão ético e que nós esqueçamos da prática do dia a dia, né? Do viver diário. E pensemos somente no viver religioso. O viver religioso é um viver prático. Essa é a questão fundamental que está aí de pano de fundo quando falamos do cidadão ético. Então, queridos amigos que estamos estudando aí para a prova de promoção de grau, vale a pena que nós leiamos, releiamos e consigamos entender e nos aprofundar no conceito para podermos explicá-lo corretamente, escrever corretamente a respeito dele e conversar com os adeptos, inclusive em palestras, em orientação pessoal, justificando o porquê a Seichonoye, como movimento internacional de paz pela fé, tem atitudes tão diferentes e que parecem que são muito contrárias ao começo da Seichonoye, que na verdade não corresponde. Nós estamos seguindo exatamente aquilo que o Sagrado Mestre nos ensinou desde o princípio. Eu e o outro somos uma única existência, uma única vida. Vamos então ao próximo tópico. Sistema baseado em projetos, né? Então, nós estamos falando de um sistema que tem uma sigla em inglês, é o Project Basic System,
A sigla vai aparecer em inglês, mas em português nós vamos usar sistema baseado em projetos. O sistema baseado em projetos, ele utiliza hobbies, habilidades, talentos do próprio líder, né, para concretizar na face da terra o paraíso, do ponto de vista da expressão, inclusive. Por exemplo, carbono zero. Nós vamos deixar de poluir o ambiente sagrado, né, que Deus nos deu como palco de expressão da sua alegria, da sua harmonia. Então, tudo aquilo que nós formos fazer vai ser para glorificar Deus. Então, quando falamos do sistema baseado em projetos e em carbono zero, nós estamos pensando, inclusive, nas frentes dos clubes que a Seichonoye vem implementando, inspirado na sede internacional da Seichonoye, né? Estamos pensando aí no Clube da Bicicleta, que substitui o meio de transporte que polui por um meio de transporte saudável e que não polui, e que traz para nós um vivificar mútuo. A gente pode observar mais o que está à nossa volta, nós podemos cuidar melhor do templo sagrado, que é o nosso corpo físico que Deus nos deu, e podemos cuidar mais do ambiente. Estamos falando do Clube da Horta Orgânica, e nesse clube pensando na alimentação saudável, livre de agrotóxicos, que vão trazer inclusive para esse corpo sagrado que Deus nos deu, malefícios que são desnecessários. Nós vamos usar as nossas mãos, e muitos temos essa habilidade para, na terra, colocar as sementes, cuidar com delicadeza, cuidar com amor e desacelerar, né? E trazer para nós um alimento, trazer à nossa mesa um alimento saudável, agradável, e devolver, retribuir ao meio ambiente o que ele nos oferece, entende? Que é o cuidado com a natureza. Nós também estamos falando do Clube do Artesanato, através do qual nós usamos o processo de reaproveitamento, reciclagem, para dar novas formas a formas antigas, né? Então, nós podemos pensar que, ai, puxa vida, eu não tenho habilidade com essas coisas de artesanato. Tudo na vida nós aprendemos. Tudo na vida é questão de nós abrirmos o coração e entendermos. Por que estamos falando sobre estes tópicos nesta aula de dicas importantes? Porque é fundamental, queridos amigos que vão fazer a sua prova de promoção de grau, que tenhamos clareza, primeiro, desta questão do carbono zero. Segundo, da questão dos clubes e qual é o objetivo de cada um desses clubes, né? E do sistema baseado em projetos. São estes projetos que nós temos que estudar. Nós temos que ir lá para a nossa diretriz, na diretriz vigente do ano em que estamos fazendo o nosso exame, né? E olharmos com atenção para estas propostas, entendermos claramente a que se referem para podermos falar a respeito delas e responder questões a respeito destes projetos tão importantes nos quais a Seichonoye está envolvida. Vamos à tela. Na tela agora os senhores observam uma tabela que apresenta dois conceitos importantes que iniciaram os estudos a respeito da edificação da nova civilização, que são os conceitos de simetria e assimetria. Na coluna simetria, os senhores leem aí natureza, experiência, mente subconsciente, cérebro do hemisfério direito, analógico, tolerante, diminuição do consumo energético, próximo do ambiente. A mente simétrica, aquela mente que aproxima, né? Que encontra identificação.
E aí nós podemos pensar, preciso viver só a simetria. Vejam, pode ter um fundo de importância essa reflexão, mas a partir também da assimetria, nós conseguimos perceber o valor da simetria. Quando nós encontramos o ponto da diferença, o ponto efetivo que está ali no aspecto da sua tabela do digital, daquilo que parece separado, nós entendemos a importância do analógico, de um ajudar o outro, do mútuo vivificar. É por isso que na coluna assimetria, os senhores podem ler cidade, em que tudo está separado, as coisas não têm a sua conexão. Eficiência não é o experienciar, e sim o fazer correto, né? Daquele jeito perfeito, custe o que custar. Mente consciente, que julga e separa isso é bom e isso é ruim. O cérebro do hemisfério esquerdo, aquilo que é digital, conforme explicamos, o intolerante, o aumento do consumo energético e aquilo que é afastado do ambiente. Precisamos nos aprofundar, queridos amigos, nos conceitos simetria e assimetria, assistindo aula virtual, assistindo treinamento de candidatos a aula específica sobre este tema, para que a gente possa compreender que não é nada diferente daquilo que já vínhamos estudando dentro do ensinamento da Seicho no Ie desde o seu surgimento. É uma roupagem científica, porque o ensinamento da Seicho no Ie, ele anda de mãos dadas com a ciência, né? Justamente porque quando a ciência chega num ponto de não conseguir explicar as coisas, é na religião que vem essa explicação, né? O que é tangenciável, né? O que é palpável, a ciência explica. Aquilo que é inexplicável, a religião sabe explicar, porque vê com outros olhos. Então é preciso que nós tenhamos este olhar para a simetria e assimetria, do ponto de vista, primeiro, de compreender o que vem a ser a simetria e assimetria, das suas características e da sua aplicabilidade. Tá? Pense o seguinte, os senhores veem, por exemplo, uma família discutindo. O olhar para aquela discussão pode ser um olhar assimétrico. Puxa, eles estão discutindo, eu não gosto, eu não discuto. Mas o seu olhar também pode ser simétrico. Eu e o outro somos um, oro sinceramente pela felicidade dessa família, para que eles encontrem realmente o caminho. Quando a gente consegue estudar as coisas sob esta ótica, tudo fica mais suave e aí a gente vai conseguir ter argumentos mais consistentes para escrever e para falar a respeito de temas sobre a nova civilização, amor e outros quaisquer temas que venham a ser questionados para nós. Tudo bem? Quando nós falamos, então, ali na sua tela, sobre a praça de acolhimento de todas as religiões, que será, então, o nosso último tópico a ser abordado nesta aula Dicas Importantes 2, estamos falando na Torre de 7 Andares, estamos falando na Estátua do Cristo Eterno e no Relógio de Sol. A praça de acolhimento de todas as religiões está no Escritório da Floresta, em que estes 3 monumentos se fazem presentes. Na verdade, quando a gente fala em 3, a Torre de 7 Andares, na verdade, não é uma só lá, são algumas, né? 5 torres ali na praça de acolhimento de todas as religiões no Escritório da Floresta. Então, se eventualmente você precisar responder quais são os monumentos que estão na praça de acolhimento de todas as religiões, está aí na sua tela quais são estes monumentos, ok? Então, queridos amigos, são dicas. Nós não sabemos, porque não temos conhecimento até esse momento, de quais são as questões da sua prova. O que nós sabemos, enquanto superintendência das atividades dos preletores da Seicho no Ie do Brasil, é que temos que estudar bastante. E referenciados em provas anteriores, exames anteriores, referenciados
nos discursos e nas palestras do nosso Supremo Presidente e da nossa Suprema Presidente, nas últimas conferências especiais, nós trouxemos para os senhores estes pontos importantes a serem revisitados. Desejamos um ótimo estudo, assistam às aulas quantas vezes desejarem, escrevam bastante, realizem todos os testes, acessem o seu padrinho, né? Se for necessário, aquele que está acompanhando o senhor no desenvolvimento, os senhores no desenvolvimento de suas redações, e fiquem à vontade para esclarecer as suas dúvidas, inclusive com o seu presidente regional, tá bom? Sucesso nos estudos, sucesso nas provas, nos exames, que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigada.